Eu vou pedir a licença para vocês. Deixa eu só ver se iniciou aqui. Já iniciou a gravação para compartilhar o arquivo da apresentação, tá? Prometo que vou tentar ser o mais breve possível, respeito ao meu tempo, ao tempo de vocês. Mas essa apresentação não pretende ser um monólogo, tá? Então a gente vai abrir um espaço para eventuais dúvidas. E a ideia é concentrar a maior parte do tempo no acesso à plataforma, mostrar como se acessa o roteiro de atuação na plataforma, enfim. Eu vou compartilhar. Conseguem já visualizar a apresentação? Se alguém não estiver conseguindo... Tá aparecendo para mim, não. Para mim também não está aparecendo nada. Agora sim. Agora foi. Vou colocar aqui no módulo da apresentação. Então, a ideia, até pelo próprio título, é um bate-papo, tá? Conversando, então, sobre o roteiro de atuação. Se inicia, como eu mencionei, uma segunda etapa agora do programa, que é o que? É a implementação prática desse roteiro de atuação. Só recapitulando, né, o histórico. Esse Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, ele foi fruto de um projeto piloto realizado no Mato Grosso do Sul, capitaneado pelo TCU, tá? Essa iniciativa inicial piloto foi do TCU, e devido ao sucesso dessa experiência, ela se tornou uma ação da ENCLA. A ENCLA é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, isso no ano de 2021, e se iniciou o programa com esse convite às entidades a aderirem, isso aconteceu ao longo de 2021, a aderirem ao programa, ou seja, indicarem uma pessoa para serem responsável pela entidade na plataforma. A gente vai falar um pouco da plataforma eletrônica, que é onde se processa o programa, e responderem o questionário. Ou seja, a entidade efetivamente só é entendida como tendo aderido ao programa quando ela cadastra uma pessoa responsável e conclui o questionário. Aqui no Espírito Santo, para vocês terem uma ideia, eu sei que tem pessoas de outras unidades da federação aqui participando, isso é muito bom. Também parabenizo aí pelo interesse. Mas aqui, especificamente no Espírito Santo, nós só tivemos 2 câmaras municipais que não aderiram, das 78, e aí aderiram naquele conceito, né, de inscrição mais conclusão do questionário, e 4 câmaras, que a gente vai pretender ao longo do tempo também, nessa segunda fase, mobilizá-los e tentar convencê-los efetivamente a participarem do programa, tá? Então, a gente passa essa segunda etapa, que é a implementação. A gente teve esse diagnóstico, o autodiagnóstico, o Marco Zero, ano passado, e as entidades que foram convidadas agora para participar desse bate-papo, dessa conversa, foram aquelas que efetivamente concluíram o questionário, tá? Deixa eu só autorizar aqui a entrada. Aqui a gente cruza, cabeceia. Então, deixa eu só autorizar aqui a entrada de algumas outras pessoas. Devo ter deixado de compartilhar, né? Voltou ou não a apresentação? Se puderem me dar um... Conseguem ver a apresentação? Não. Não voltou? Não. Deixa eu compartilhar aqui de novo. É porque as pessoas vão se apresentando no lobby e aí eu tenho que autorizar o ingresso na... Deixa eu entrar aqui de novo. Conseguem ver agora? Sim. Eu tô vendo. Tá. E nessa segunda etapa, quais são os objetivos dela, né? Mobilizar as organizações para elaborar e executar o roteiro de atuação, que é isso que a gente está fazendo agora, tá? Essa é a ideia desse evento. Vocês só me falam se conseguem ver a apresentação, porque toda hora eu tenho que acessar a plataforma para autorizar o ingresso das pessoas. Mobilizar as organizações para elaborar e executar o roteiro, né? Porque de nada adianta um diagnóstico que aponta as deficiências se ele não tiver atrelado a efetiva melhoria e implementação de ações que ao longo de médio e longo prazo tragam resultados, tragam melhorias, tá? Então esse é o foco principal agora dessa segunda etapa. Ampliar a adesão das organizações a que eu me referi, que ainda não estão participando efetivamente do programa.
fomentar a participação dos controles internos nesse processo. Por isso que o convite foi direcionado mais diretamente aos controladores, porque a gente entende, né, a coordenação do programa entende, que os controladores são aqueles mais diretamente relacionados ao tema, né, que é a melhoria dos controles nos seus 5 pilares, enfim. E a gente percebe que para os municípios, né, municípios e câmaras, de fato, a gente percebeu isso, inclusive, na inscrição, no diagnóstico, quem está à frente, na maioria das vezes, quem foi inscrito, né, como responsável pela entidade na plataforma é o controlador, é o auditor interno, ou o nome equivalente que se dê. Tá? Então, por isso que foram convidados, assim, o convite foi mais diretamente por entender que vocês podem ter, e a gente espera que tenham um papel importante, um papel decisivo no sentido de internamente estimular a alta administração. Claro que não se entende que vocês vão efetivamente fazer sozinho, mas convencer a alta administração, estimular a alta administração a, de fato, implementar e supervisionar esse processo. Tá mais de perto para que, efetivamente, essas melhorias sejam experimentadas ao longo do prazo. Tá? Lá vou eu aqui só acessando, só um minuto. Compartilho aqui de novo. Então, seguindo, né? A estratégia a implementação, mostrar para vocês na prática como é que se acessa o roteiro, como é que visualmente mostrar para vocês que ele é um guia de planejamento, ele é um roteiro de planejamento, tá? Um aspecto importante que a gente traz é uma sugestão, obviamente, porque há toda uma liberdade, dentro da concepção do próprio programa, há uma liberdade da entidade em definir a priorização, ou seja, o que ela vai atacar primeiro, qual é o prazo que ela vai definir para início e para conclusão daquela atividade e de que forma ela vai atacar. A própria plataforma, a gente vai ver que traz algumas sugestões de medidas a implementar para sanear aquele ponto. Mas, como o próprio nome diz, é apenas um indicativo, é apenas uma sugestão. Então, dentro desse conceito de sugestão, a coordenação do programa orienta que se priorize, nesse primeiro momento, a implementação de aspectos deficientes associados ao mecanismo da prevenção. Tá? Por quê? Porque se entende que a prevenção ela é menos custosa e mais efetiva, e até para ter uma coerência com o próprio nome do programa, né, que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Só para dar uma notícia para vocês, quando vocês responderam o questionário, né, o autodiagnóstico, o peso maior atribuído às questões eram aquelas que se vinculavam ao pilar da prevenção. Então, por coerência, a gente sugere, já que não dá, obviamente, para atacar tudo de uma vez só, que a entidade possa priorizar as deficiências encontradas nos aspectos relacionados à prevenção. Tá? E uma informação importante à medida que a entidade vai, de fato, implementando, usando o roteiro de atuação, ela, na verdade, o que ela está fazendo na prática é elaborando um programa, né, dentro da instituição, um programa de integridade. Tá? E qual é a meta? Uma meta que a coordenação estipulou para esse primeiro momento dessa segunda fase do programa, né, do roteiro da atuação. Que as entidades consigam sair do enquadramento vermelho. Quando vocês responderam o questionário, saiu um mapa de situação da entidade, né, onde ela se enquadrava. E o enquadramento no vermelho é uma alta suscetibilidade à fraude e corrupção. O que não significa, a gente sempre falava isso nos eventos do ano passado, que se está dizendo que a entidade ela é corrupta. Não é isso, em absoluto. Mas sim que, em função do autodiagnóstico, ou seja, ela mesma respondeu e reconheceu que ela tem uma série de deficiências nos seus controles que propiciam, que dão uma margem ampla para efetivamente serem consumados atos de fraude e corrupção. Tá? Essa que é a ideia, quando se fala, a entidade está enquadrada numa situação de alta propensão à fraude e corrupção.
E aí se levou em consideração para esse enquadramento a resposta ao questionário, né, o autodiagnóstico, com o volume de recursos que ela gere, que a gente chama, um é poder de regulação, agora o outro não está me vindo à mente. É o poder de regulação, que é a capacidade dela de legislar, de conceder licença, ou seja, de praticar um conjunto de atos que eventualmente podem gerar margens, né, a atos de fraude e corrupção, você não obedece à ordem da emissão de licença, mediante pagamento de algum incentivo, enfim, é nessa linha. E o volume de recursos orçamentários e extra-orçamentários geridos pela entidade, partindo do pressuposto que aquele que gere mais tem uma propensão maior a atos de fraude, porque, na linguagem popular, o olho cresce, né? Então, a meta seria que as entidades saíssem desse enquadramento vermelho no mecanismo prevenção, tá? Então, o que é o roteiro e para que ele serve? Tá? Ele é um guia orientativo de planejamento das ações. Repetindo, traz um conjunto de sugestões cuja implementação ou não fica a cargo da entidade. A entidade tem total liberdade para, eventualmente, um determinado aspecto, ela decidir que não vai implementar. Tá? Isso ela faz no roteiro, ela decide que não vai implementar, sem necessidade de apresentar justificativa ou que isso vai ser questionado por algum órgão de controle. Tá? Por quê? Porque a filosofia, se a adesão ao programa é voluntária, faz todo sentido, né, que todo o processamento, né, das fases posteriores, a gente também observe o respeito à liberdade de atuação da entidade. Tá? O que o roteiro também permite? Que a entidade escolha a forma de agir, dentre as sugestões, ou alguma outra que ela entenda que não se enquadra naquelas sugestões que estão na plataforma, priorize as medidas. Olha, tem tais e tais aspectos que eu tenho que melhorar no mecanismo de prevenção, partindo do pressuposto da priorização do mecanismo de prevenção. Quais deles eu vou atuar primeiro? Essa é a priorização. E definir os prazos de início e de conclusão. Tá? Então, só repetindo, a partir do momento que a entidade passa de fato a implementar as medidas, né, que foram mapeadas, ela, na verdade, está instituindo um programa de integridade. Tá? Quais são as duas orientações que a gente traz? Toda e qualquer ação implementada pelo município de melhoria deve ser registrada no roteiro. O que a gente tem percebido? Um volume de acesso à plataforma para trabalhar o roteiro muito pequeno. Tá? Diria até bastante ínfimo. Então, por isso que a gente também está realizando esses eventos. Segundo aspecto, imprimir o roteiro de atuação e começar a trabalhar sem que isso esteja consignado no roteiro, dá a impressão para nós, né, da rede de controle, que é quem conduz o programa no Estado, para nós passa a impressão que o município não está fazendo nada, que a Câmara Municipal não está implementando nada. Então, a única forma que a gente tem de verificar, de fato, o que está acontecendo, se de fato os roteiros estão sendo utilizados, implementados, até para a gente eventualmente adotar alguma medida de reforço, é utilizando o roteiro. Tá? Mas o mais importante disso tudo é que, como o roteiro é um guia para vocês, uma orientação, um planejamento, fica mais fácil vocês, utilizando o roteiro, de verificarem o que eu estou implementando, qual é o prazo que eu tenho, quem é o responsável, a gente vai ver, né? Quem é o responsável por aquela ação. Então, assim, a gente orienta que utilizem, porque a gente recebeu algumas notícias de alguns municípios que, olha, nós estamos implementando, a gente está, de fato, participando da segunda etapa do programa, mas a gente optou por imprimir o roteiro e está implementando as medidas, tá, mas isso não está consignado, a gente não está sabendo, enfim. Tá? Essa é a orientação que a gente traz, porque há um constante monitoramento dos acessos pela rede de controle. E o segundo ponto, que a gente orienta, tá? Toda e qualquer ação que vocês estiverem implementando ou já implementadas, noticiem isso, deem publicidade a isso no site ou em qualquer outro mecanismo que vocês entenderem pertinente, e compartilhem isso com a gente. Por quê? Primeiro, porque vocês dão ciência à sociedade de que estão engajados com o programa, né, estão de fato implementando as medidas. Segundo, porque associa a figura do gestor, né, à pessoa
de fato, está tendo interesse em implementar medidas, né, de melhoria das estruturas de controle. E terceiro, quando vocês compartilham essa informação conosco, a gente consegue compilar isso tudo e ir estimulando, né, porque esse programa ele é de abrangência nacional e ele pode ter o efeito de estimular outras instituições pelo país afora que estão no ritmo mais lento, que ainda não estão engajadas, a efetivamente fazerem, a começarem a se movimentar, tá bom? E aí a gente passa efetivamente a plataforma, né? O sistema prevenção, que é uma plataforma que a gente chama de autoinstrucional. O link de acesso eu vou disponibilizar aqui no chat, tá? Para vocês. Deixa eu fazer isso agora, tá? Para quem eventualmente ao longo da apresentação quiser acompanhar, o acesso se faz mediante um login e uma senha, tá? Isso foi feito lá na primeira etapa. Saiu, não sei por que saiu grande aí, mas esse é o link para a plataforma. A pessoa entra com login e uma senha. Esse login e senha é único para a entidade, mas pode ser compartilhado internamente, tá? Eventualmente, se a pessoa esqueceu da senha, nessa própria tela inicial aqui do sistema de acesso, né? Quando você clica nesse link, ele aparece ali uma opção esqueci a senha. Então, você clicando aqui, ele redireciona um link para feitura de uma nova senha, desde que aquele e-mail, né, seja o e-mail cadastrado. Outra orientação que a gente dá, é muito comum, e eu diria até infelizmente, um rodízio dos controladores, né? O rodízio das pessoas que eventualmente estavam indicadas como cadastradas na plataforma, né? Então, eventualmente, ela não é mais aquela pessoa e ela cadastrou um e-mail particular, tá? Então, o que a gente orienta? Através desses e-mails aí que eu informei lá no início no chat, que é o e-mail da secretaria, o meu e-mail e o meu contato de Zap, se a entidade se enquadrar nessa situação, olha, eu não estou conseguindo ter acesso porque a pessoa cadastrada não está mais aqui, o e-mail foi o e-mail particular dela, enfim, só me comuniquem quem é a entidade, quais são os novos e-mails que a gente deve remeter, e aí a gente envia, através da plataforma, um link para que vocês consigam cadastrar uma nova senha. Informar uma nova pessoa, né, responsável pela entidade, e cadastrar uma nova senha, tá bom? E aqui, gente, como a pretensão é entrar na plataforma, vai ser uma rápida passada aqui para vocês terem visualmente, né, uma ideia do que é efetivamente o roteiro. Deixa eu colocar no módulo apresentação. Quando você acessa a plataforma, ela aparece e se dirige para a questão do roteiro de atuação. Essa configuração que aparece para vocês, tá? Então, essas setinhas vermelhas ali à esquerda é o link para o roteiro de atuação, mas você pode abrir ele também aqui nessa outra seta. O que você vai abrir? É um documento. O que é o roteiro de atuação? É um documento que vai apresentar para cada uma das questões que constavam do questionário e que foram respondidas como não ou nenhuma das anteriores, ou seja, é uma deficiência, né, da instituição, ela não tem aquilo ali. Ele vai apresentar todas essas questões para que, a partir de então, a entidade, com conhecimento delas, comece a planejar a implementação de medidas. E aqui do lado direito, em ajuda, no canto direito, é uma série de sugestões, documentos, enfim, que a plataforma já traz para auxiliar a entidade na implementação daquela melhoria que foi identificada, tá? Então, assim, a própria plataforma já traz modelos, até cursos. A gente depois vai mostrar o cronograma de eventos, enfim. Então, dentro da filosofia do que eu penso do programa, da relevância do programa, do desafio do programa, a gente precisa dar valor porque o trabalho que foi feito, né, pelas instituições de controle para elaborar essa plataforma, né, com todas essas funcionalidades e tudo isso à disposição do gestor,
que basta ter a iniciativa, né, de efetivamente, o compromisso, né, de efetivamente implementar. Então, assim, já está tudo pronto, tá? Então, tem as opções aqui de imprimir as respostas do questionário, gerar um relatório. E vocês percebem aqui no canto esquerdo, né, os 5 pilares. Ou seja, se vocês optarem por priorizar, né, que é a sugestão, atuar sobre as deficiências no mecanismo de prevenção, vocês já podem clicar lá no canto esquerdo e selecionarem o mecanismo de prevenção, tá? E aí só vão aparecer as questões e as opções relacionadas ao mecanismo de prevenção, tá? E aí, quando vocês acessam, né? Por exemplo, acessamos vamos acessar aqui, por exemplo, tem um filtro aqui, né? Filtrar por mecanismo. Aí você pode filtrar prevenção, detecção, investigação, correção, monitoramento e transparência, né? Aqui, na coluna vermelha, são todas aquelas questões que ainda não tiveram tratamento. Por isso, elas se encontram na situação em vermelho. Ou seja, a entidade ainda não começou a trabalhar nela. E o trabalhar em que sentido? Definir quem é o responsável, definir os prazos, definir o que pretende fazer. A partir do momento que ela seleciona uma questão e começa a tratar, aí essa questão já vai para essa coluna para mim é em amarelo, mas eu sou daltônico, não sei se é laranja, mas ela vai para essa segunda coluna. Ela sai do vermelho, da coluna vermelha, e vai para a coluna amarela. Concluiu, efetivamente concluiu, ela passa para a coluna verde como concluída, e aí aquela questão, né, que era deficiente, que apresentava a necessidade de ser atacada, como já foi concluída, ela some do roteiro de atuação, tá? O roteiro de atuação ele vai sendo atualizado automaticamente. E aí, a gente traz uma observação que é muito importante, tá? O roteiro de atuação é um guia de planejamento. O fato de vocês terem concluído no roteiro de atuação não afasta a necessidade, isso é bom ficar claro, de vocês, tendo implementado a medida, concluído, voltarem lá no questionário e naquela questão que antes era não, nenhuma das anteriores, vocês consignarem sim e fazerem o download do respectivo documento. Vamos exemplificar. Imagina que a deficiência que está aqui no roteiro de atuação é a inexistência de um código de ética. E aí vocês trataram essa questão no roteiro de atuação, definiram prazo, como é que o município, a Câmara ia fazer, e efetivamente foi publicado um código de ética, através de um decreto, enfim, pouco importa o instrumento. Isso ficou consignado aqui no roteiro, concluiu, eliminou aquela questão no roteiro. Mas lá no questionário, para aquela questão, ainda está informado, porque vocês responderam que não tem o código de ética. Então, vocês têm que entrar lá, na questão, colocar que sim, o que era não, e fazer o upload do documento correspondente, ou do link, enfim, as possibilidades que a plataforma traz. E aí, automaticamente, considerar, já há uma melhoria na situação do município, tá? Então, resumindo, não entendam que, atuando no roteiro, automaticamente o questionário já vai estar atualizado, tá? A gente já passou para o pessoal de tecnologia da informação essa demanda. Se for possível, quando mexer no roteiro, né, consignar que foi concluída, ele automaticamente tem um link lá com o questionário e atualizar. Mas como até então isso não foi feito, a gente alerta para isso, tá bom? E aí, aqui são as telas que a gente vai pretende entrar nelas, mais específicas do tratamento. Então, você selecionou, por exemplo, a questão 1, alternativa 1. Sua organização promove ações de conscientização sobre ética e integridade? Lá no questionário, a entidade respondeu que não. Por isso ela se encontra aqui no roteiro de atuação. Tá? Só está no roteiro de atuação tudo aquilo que é deficiência. Repetindo, né? Isso aí é para ficar bem guardado na cabeça. Então, à medida que você abre essa questão alternativa 1 e vai tratá-la, abre essa tela. E aí, o que você tem que informar nessa tela? Qual é a atividade, canto direito, tá? Qual é a atividade que você pretende implementar para sanear essa questão? Qual é a data de início? Qual é a data de término?
quem é a pessoa responsável por essa ação que vai ficar à frente dela, tá? O contato dela, um telefone ou um e-mail, tá? Por quê? Porque à medida que isso for cadastrado, essa pessoa, através desse e-mail, vai receber uma mensagem dizendo, olha, acessa a plataforma, login e senha tal, porque tem uma atividade que foi atribuída à sua pessoa, tá? Então, isso aqui é tratar uma questão, tá? E aí, automaticamente, essa questão sai do vermelho e vai para a coluna amarela, porque ela foi tratada, tá? E tem um campo de conclusão aqui, de fechar aqui no final, tá? O salvar, tá? E aqui no canto esquerdo tem, como eu disse, uma série de sugestões de implementação para sanear essa questão que pode ou não serem utilizadas pela entidade, tá? E aí a própria entidade consegue, aqui nesse canto esquerdo do relatório de progresso, identificar, olha, quantas ações se enquadram no a implementar, ou seja, que não tiveram tratamento, vermelho. Quantas se encontram no implementação, amarelo, que já tiveram tratamento, mas estão dentro do prazo para implementar. E quantas se encontram concluídas, além das não implementadas, né? Que a entidade decidiu que não vai atuar sobre elas, tá? Então, a plataforma traz essa funcionalidade também da própria entidade e acompanhando como é que está progredindo isso, tá? E relembrando que se o roteiro de atuação for de fato utilizado. E aí, para a questão 2 e por aí vai, tá? Aqui a questão da alteração das respostas no questionário. Aí aqui a gente está voltando para o questionário, tá? Saímos um pouco do roteiro, estamos no questionário. Ou seja, vocês implementaram no roteiro, foi para o status concluído no roteiro, mas aí não esquecer de ir para o questionário, tá? E aí você acessa aquela questão, que antes estava em uma das anteriores não implementada, preenche uma das respostas, faz o upload. Não esqueçam de entrar nesse onde está essa setinha azul aqui, verificar pendências, eventuais pendências, tá? E aí vai vir vai aparecer concluir questionário, ou seja, aquela resposta vai ser atualizada, tá? Então esse é o passo a passo aqui é no questionário, tá? Então o roteiro ele serve como um guia gerencial. Qualquer ação implementada, concluída, deve ser atualizada no questionário para que haja um posicionamento, uma melhoria automática no enquadramento da entidade. Claro que se ela implementar uma ação, uma questão, ela talvez não saia, dependendo da situação global dela, ela não sai do enquadramento vermelho. Mas, à medida que ela vai implementando e alterando o questionário, né, a resposta ao questionário, a tendência é que, a médio e longo prazo, isso vá de fato, trazendo melhorias, né? Então, aqui são as 4 colunas, tá, que a gente traz. O que não foi implementado vermelho, o que está em implementação amarelo, o que já foi concluído em verde, não serão implementadas no canto direito, tá? Como o programa ele é abrangente, ele foi pensado em várias frentes, tá? Justamente para não dar munição ao gestor e dizer não vou participar, porque já está tudo mastigado, já foi tudo trabalhado, está tudo oferecido para o gestor, né? Há um conjunto de eventos, né, de capacitação, de cursos à distância programado, tá? 2 deles já aconteceram, um em abril, que foi justamente um evento nacional para falar sobre o roteiro de atuação, outro de gestão de ética e integridade, que foi em junho. Está previsto agora um de controles preventivos para agosto, um sobre transparência e se pretende a coordenação do programa, né, as redes de controle, realizarem um evento, porque a gente vai monitorar, né, a evolução da implementação do roteiro até dezembro, e realizar um evento de um balanço geral, tá? Essas são as datas. A apresentação eu posso disponibilizar, ela, enfim, é pública, tá? E aí a ideia agora, passada essa primeira etapa, se ninguém tiver nenhum, eu abro aqui antes para o questionamento, é a gente entrar rápido, eu compartilhar o acesso, né, à plataforma, que na verdade a gente só vai reproduzir essas telas, né, que a gente já printou e já trouxe para vocês. Eventualmente, se tiver alguém com alguma dúvida, quiser só levantar a mão aqui pelo aplicativo, tem uma reação ali para quem não está muito acostumado com
com Teams. Alguém teria algum questionamento, alguma dúvida? Se quiser formular também pelo chat, tá? Por escrito. Fiquem à vontade. Então, agora vamos ver se eu consigo aqui compartilhar a tela do... Eu acho que eu estou compartilhando a própria tela do... Vocês conseguem ver a tela do E-Prevenção aqui do roteiro? Ou não? Tem. Agora Perfeito. não. Estão conseguindo? Sim. Tá vendo? Sim. Essa aqui é a plataforma, tá? Vocês acessando o link que eu encaminhei no chat, vocês acessam. Isso aqui é eu estou entrando com um perfil de teste, tá? E aqui é só para a gente ir navegando. Olha, a prevenção. Então, tem seus 3 componentes, tá? Gestão de ética e integridade, controles preventivos e transparência. Repetindo, tá? E desculpa se está ficando maçante, mas essa é a ideia mesmo. A orientação é que se trabalhe inicialmente nas deficiências nesse mecanismo de prevenção, o mesmo com a detecção dos seus componentes, a investigação, a correção e por aí vai. O acesso ao roteiro da atuação, tá? Aqui no canto esquerdo. E aí você clicando, ele traz um tutorial, um vídeo, né, um instrucional sobre a importância do roteiro de atuação que a gente está falando, tá? Aqui a entidade, a pessoa consegue acessar o roteiro com todas as práticas. É possível fazer o download do roteiro, sai em Excel. O filtro a que a gente se referiu, eu vou tratar só a prevenção. Então você seleciona a prevenção, tá? E aqui no canto esquerdo vão aparecer as questões da prevenção. Se você quiser ser mais específico, não, eu vou tratar a prevenção, mas eu vou atuar primeiro no componente de gestão e integridade. Então, automaticamente o roteiro traz aqui no canto esquerdo as questões associadas a esse mecanismo e a esse componente. E aí, à medida que ela vai tratando, né, a questão 1, e aí a gente vai entrar aqui, tem acessa esse linkzinho aqui na questão, ele vai abrir essa tela, né? Nada mais é do que aquelas telas que eu já tinha apresentado, tá? E aí a entidade cadastra, o que ela vai fazer para suprir essa carência que não tem ações de conscientização sobre ética e integridade. Aí ela vai cadastrar a ação. Aqui tem uma série de sugestões, tá? Documentos, aqui no canto esquerdo. Consignar a data de início, a data de final, o colaborador responsável, seus dados, tá? E vai avançar, tá? Eu não vou fazer isso, porque a ideia aqui é só trazer, de fato, para vocês como é que se configura. Aí, automaticamente, fazendo isso, essa questão 1, ela é transportada aqui para essa situação em implementação e aí, sucessivamente, tá? Aqui está o relatório de progresso, que é aquele relatório a que eu me referi, tá? Como é um perfil de teste, tá? Não vai aparecer muita coisa. Então, deixa eu voltar aqui para o roteiro. Vamos ver se tem alguma outra informação. Eu respondi lá no roteiro, implementei uma medida, foi concluída, foi para aquela situação, né, de concluída, mas eu preciso, né, ir lá no questionário para atualizar a resposta. Então, tem aqui uma opção dentro do... Eu fui aqui em apresentação, tá? Na primeira, no canto esquerdo. Tem aqui uma opção alterar respostas, tá? Então, quando eu clico nessa opção de alterar respostas, ele já me encaminha diretamente para a tela do questionário, tá? Tem um tutorial, você vai em avançar, fala sobre a prevenção e vem aqui, começar a responder. Porque, mais uma vez, tá? É um perfil de teste, o de vocês já vai aparecer lá no questionário as opções. Então, vamos imaginar que vocês trataram a questão 1, tá? Questão 1, atividade 1, que acessa programa promove ações de conscientização sobre ética e integridade para funcionários, porque a 2 já é para usuários de serviço, para a 3 já é para terceirizados.
A 4 já é para fornecedores, são questões diferentes, são ações diferentes dentro da mesma questão. Então, você acessa, vamos imaginar que implementou a 1. Olha, eu efetivamente realizo ações de conscientização, um link para algum evento, ou uma programação de eventos, enfim. Vocês acessam aqui, respondem que sim, e anexam a evidência. Sempre lembrando, relembrando, que toda e qualquer resposta sim para uma questão, a plataforma exige o upload de um documento, de um link, enfim, que efetivamente comprove, claro, que tenha relação com aquela questão e que comprove aquilo que de fato está sendo respondido, e isso é validado depois pela coordenação, tá? Então, não esquecer esse duplo passo: concluir o roteiro, acessa o questionário e altera a resposta, tá? Gente, eu tentei ser o mais, não sei se consegui, mas tentei ser o mais didático possível, mais diretivo possível, e queria saber se alguém tem alguma dúvida. Tem prazo para isso? Isso vai ser cobrado? Isso são perguntas que eu estou trazendo porque já foram, né, questionadas aqui. Não tem prazo, até por uma coerência de toda a explicação, né? Se é a própria entidade que vai definir o que fazer, quando fazer, priorizar, não vai ter prazo, tá? O que a rede de controle vai fazer, a coordenação do programa, como eu disse, monitorar, porque é uma premissa, uma das premissas do programa, uma avaliação de tempos em tempos de como é que a coisa está fluindo. O programa, de fato, está trazendo as melhorias né, que foram projetadas quando da sua concepção. Agora, não vai ter prazo, tá? Não, prazo definido, quem define o prazo são as próprias cada entidade. Agora, eventualmente, como a gente tem um monitoramento do acesso ao roteiro, das ações que estão sendo implementadas, a gente identificando um ou outro caso, olha, não está evoluindo, não está saindo do lugar, a gente pode, e certamente irá fazer, comunicar essas entidades para eventualmente perguntar se tem dificuldade, quais são as dificuldades, por que não está implementando, por quê? Participar do programa é adotar continuamente as medidas para que no final haja melhorias. E não só inscrever uma pessoa e responder um questionário. Porque de diagnóstico, de autoavaliações, enfim, isso já é feito com muita frequência. Aí a gente cita transparência, etc. e tal. Mais importante é a efetiva mudança, né, da situação que foi lá diagnosticada. Tá? Então, da minha parte, era isso que eu queria passar. A gente se coloca à inteira disposição, tá? Os contatos, até eu tenho esse costume de passar o meu contato pessoal de Zap, porque eu acho que isso aproxima as entidades e também traz para vocês, acredito eu, uma visão de engajamento da nossa parte, quer dizer, olha, estamos aqui, a gente está passando os contatos diretos. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, fiquem à vontade. Então, esse é o recado, para que, de fato, a gente consiga modificar essa realidade, lembrando que a situação foi muito ruim, no geral, né? O autodiagnóstico, o que era esperado até pela coordenação do programa. Tá bom? Então, se eventualmente ninguém tiver algum comentário, alguma dúvida, ou se quiser eventualmente formular depois, os e-mails estão aí, vou encaminhar de novo, tá? Porque pode ter se perdido aí no chat. Eu já de minha parte, assim, o recado, a gente até colocou o tema conversando sobre, então seria, a conversa, a ideia é que seja dos dois lados, né? Tenha uma dupla mão, mas se eventualmente alguém não tiver nenhuma dúvida, eu reitero o agradecimento aí pelo interesse, pela participação, pela inscrição e coloco à disposição aí para a gente, de fato, fazer esse programa funcionar na prática. Alguém tem alguma dúvida pontual que queira fazer?
Fale agora ou cale-se para sempre. Bom, gente, então eu agradeço, tá? Tenham todos um bom dia, obrigado pela disponibilidade e um grande abraço a todos, tá bom? Até mais.